Nas primeiras horas da madrugada, o Estreito de Hormuz estava mergulhado numa escuridão densa e sufocante. Então, sem qualquer aviso, 12 alvos desconhecidos surgiram subitamente no radar do USS Spruance. Restavam apenas 47 segundos antes da colisão que sacudiria o mundo. Mas Teherã não fazia ideia de que havia acabado de despertar algo que os Estados Unidos mantinham cuidadosamente oculto há muito tempo. Um contra-ataque devastador que transformaria a emboscada mais sofisticada da história num desastre inimaginável para o Irã. O que realmente aconteceu durante aqueles fatídicos 38 segundos? O Estreito de Hormuz é a artéria mais sensível da economia global. Por ele flui, todos os dias, 20% de todo o petróleo do mundo. Uma energia líquida que vale trilhões de dólares. Sob o bloqueio estratégico da administração americana, concebido para apertar o laço econômico ao redor do Irã, a Marinha dos Estados Unidos transformou esse corredor marítimo numa muralha de aço impenetrável. Para a tripulação a bordo do USS Spruance, um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, construído pela General Dynamics, tudo começou como uma terça-feira comum. O navio deslizava pela névoa quente e úmida com a serenidade de quem domina o ofício, fazendo cumprir uma paz que Teherã desesperadamente tentava despedaçar. Nas 72 horas anteriores, as tensões vinham se acumulando. A frota fantasma do Irã testava continuamente os reflexos americanos com táticas de spoofing de A e S, gerando sinais falsos nos radares para confundir e desorientar. Teherã crescia em desespero, à procura de um trunfo capaz de virar o jogo a seu favor. Então o silêncio foi despedaçado. Um grupo de lanchas de ataque rápido das Forças Revolucionárias Islâmicas avançou subitamente a 30 nós, seguindo um vetor direto e letal em direção ao USS Spruance. Para enganar o sistema Aegis da Lockheed Martin, desligaram seus sinais AIS reais e se disfarçaram de navios mercantes neutros. Uma aposta calculada e arriscada. Os avisos gravíssimos transmitidos pelo link DESA-6 foram recebidos com um silêncio glacial. Nenhuma resposta, nenhuma mudança de curso. A frota de lanchas avançava a toda velocidade, desafiando cada regra do direito marítimo. A contagem regressiva corria implacável. Tinham exatamente 4 minutos antes de alcançar a zona de destruição. Era um erro de arrogância ou uma armadilha sofisticada para atrair os americanos para um laço ainda maior? Teherã acreditava estar jogando xadrez em mar aberto, mas havia esquecido que a marinha dos EUA domina o campo de batalha digital com uma precisão absoluta. Enquanto a tripulação na ponte do USS Spruance tinha os olhos fixos no enxame de lanchas que se aproximava pela superfície, o sistema de combate Aegis da Lockheed Martin disparou de forma autônoma um alerta vermelho de nível 1. Aquilo não era mais um simples confronto superficial. 40 minutos antes, lançadores móveis escondidos nas profundezas da península de Muzandam haviam liberado um enxame de munições teleguiadas Shahed 136. Para escapar dos radares, esses drones suicidas baratos voavam rente às ondas, a menos de 30 metros de altitude. A estratégia de Teherã era uma obra-prima de engano. Um enxame de lanchas e 3 navios zumbi que haviam desligado seus AIS reais para transmitir sinais falsos, foram usados para criar um caos massivo. A intenção era manter os americanos distraídos com os truques na superfície da água enquanto a ameaça real rasgava o céu. Mas o USS Spruance era um elo numa rede digital que Teherã era incapaz de cortar. O Centro de Operações do Contratorpedeiro estabeleceu imediatamente uma conexão em tempo real com o I-2D Advanced Hawkeye da Northrop Grumman, uma aeronave que havia decolado do USS Abraham Lincoln em missão ativa no Golfo de Omã e mantinha a altitude de 7.500 metros. Usando seu poderoso radar UHF, o Hawkeye filtrou os sinais fantasma e transmitiu dados precisos diretamente ao Spruance. 90 segundos depois de deixarem o convés do Lincoln, 4 caças Boeing F-18 e F Super Hornet mergulharam na zona de combate. Com o radar A e esse AAA-PG-79 da Raytheon,
os pilotos atingiram consciência tática absoluta. Numa demonstração avassaladora, 11 drones Shahed foram abatidos em exatos 47 segundos. Por um breve momento, os americanos acreditaram ter neutralizado a ameaça aérea e reconquistado o domínio informacional. Mas Teherã ativou então a armadilha de verdade. Das bases costeiras em Bandar Abbas, uma muralha eletrônica colossal entrou em funcionamento. Um sistema de interferência de alta potência, aprimorado com tecnologia russo-chinesa. Simultaneamente, 6 mísseis anti-naviou Nor, uma variante melhorada do C-802, foram lançados de plataformas fixas na ilha de Qashm. Esses mísseis voavam a Mach 0,9, roçando a superfície do mar. O painel Aegis do Spruance começou a tremeluzir e a falhar. Os links de dados com o Hawkeye foram cortados pela interferência eletromagnética intensa. 180 segundos na contagem regressiva. O contratorpedeiro de $1.000 milhões estava cego e isolado num mar de interferências, com 6 ogivas letais avançando a toda velocidade em sua direção. Os estrategistas de Teherã acreditavam que esse seria o golpe definitivo. Enganaram-se profundamente. O USS Spruance corria contra um relógio invisível. Do convés do USS Abraham Lincoln, no Golfo de Omã, um Boeing EA-18G Growler acendeu os pós-combustores com tudo. Carregando uma combinação letal de sistemas de guerra eletrônica da Raytheon, o Growler lançou um contra-ataque de interferência devastador. Usando jamming de spoofing e jamming pontual, devolveu a energia eletrônica à muralha iraniana, essencialmente cegando quem tentava cegar e abrindo uma brecha digital no caos. Com os links de comunicação temporariamente restaurados, os 2 Super Hornets restantes mudaram para modo ar-ar, otimizando seus radares para rastreamento em baixa altitude. Dispararam uma salva de mísseis AIM-120, AMR, AAM, para interceptar os mísseis no à distância. No convés do USS Spruance, o escudo de aço foi ativado por um procedimento de emergência pré-estabelecido. Os mísseis interceptadores SM-2, Block 3A, da Lockheed Martin rugindo fora do sistema de lançamento vertical Mark 41. Ao mesmo tempo, o canhão Gatling de 20 mm, guiado por radar do sistema Phalanx C, IWS da Raytheon, começou a girar seus canos em busca de qualquer ameaça que houvesse escapado ao perímetro externo de defesa. O combate foi uma sinfonia caótica de fogo e aço. 3 mísseis Nor foram destruídos por salvas de AIM-120, AMRAAM e SM-2. Outros 2 foram enganados pelos chamarizes eletrônicos do Growler e mergulharam no mar. O último foi despedaçado por uma chuva de projéteis de tungstênio do Phalanx C-IQAWS, a uma distância de apenas 450 metros. Todo o combate aéreo durou exatamente 38 preciosos segundos. O sistema Aegis do Spruance ainda sofria interferências menores, mas a imagem do radar começava a se clarear. A ameaça imediata vinda do céu havia sido neutralizada, mas o custo foi o esgotamento significativo de munição e 1 minuto inteiro de perda de consciência tática. O navio havia sobrevivido, mas os iranianos ainda tinham uma camada mais insidiosa de ataque subindo silenciosamente pelas profundezas. A adrenalina do combate aéreo ainda não havia baixado quando uma ameaça nova e ainda mais aterrorizante surgiu. Enquanto os americanos estavam preocupados com o céu em chamas, Teherã havia esperado pacientemente pelo momento perfeito para golpear nas profundezas. Escondido por mais de 48 horas nas traiçoeiras águas de 25 metros do estreito, um mini-submarino da classe Gadir, um predador silencioso construído pela Organização de Indústrias Marinhas do Irã, iniciou sua missão. Operando inteiramente com energia de baterias para eliminar toda a assinatura acústica, o Gadir era virtualmente invisível aos sistemas de sonar convencionais instalados em navios de superfície. O Gadir emergiu para a profundidade de periscópio em apenas 30 segundos, tempo suficiente para calcular sua solução de tiro. Desencadeou um coquetel mortal, 4 minas inteligentes equipadas com sensores magnéticos e acústicos
seguidas imediatamente por 2 torpedos U-3. A distância era de pouco mais de 2 quilômetros, praticamente ponto a ponto em combate naval. O Irã havia feito uma aposta arriscada. Acreditavam que as tripulações de sonar do Spruance ainda estavam ensurdecidas pelas explosões recentes e pela interferência residual da muralha eletrônica. Mas a rede submarina da Marinha Americana já estava posicionada. Um Boeing P-8 Poseidon em patrulha detectou o periscópio rompendo a superfície e imediatamente lançou uma série de 12 sonoboias da Raytheon, criando uma barreira sônica por toda a área. Ao mesmo tempo, um helicóptero Sikorsky MH-60R Seahawk, que havia partido do convés do Spruance 50 segundos antes, pairava sobre as águas agitadas. A tripulação implantou um array de sonar rebocado, emitindo pulsos sonoros e travando o contato com o casco de aço do Gadir. E então surgiu a grande surpresa. Emergindo silenciosamente da fossa de águas profundas, apareceu o Orca X LUUV da Boeing, um veículo submarino não tripulado de grande porte. Esse sentinela silencioso havia sido implantado dias antes e monitorava cada movimentação do Gadir com atenção absoluta. O Orca transmitiu dados de alvo de alta precisão em tempo real ao Seahawk. Sem um único momento de hesitação, o piloto do Seahawk lançou um torpedo leve Mark 54 da Raytheon. A crise submarina inteira foi neutralizada em exatos 2 minutos e 12 segundos. Era como tentar levar uma faca para uma batalha de artilharia. Acreditavam que a escuridão era sua aliada. Mas nesse oceano, a escuridão pertence à Marinha dos Estados Unidos. Teherã havia jogado todas as suas cartas. Os drones suicidas ardiam na superfície da água. Os mísseis NOR haviam sido reduzidos a destroços. O submarino secreto havia sido neutralizado. Mas a Marinha Americana ainda não havia terminado. Era hora de reescrever o desfecho daquela confrontação. O comandante a bordo do USS Spruance ordenou com calma. Tentaram usar o nosso próprio manual contra nós. Agora é hora de apagar as luzes. O ataque recaiu sobre o Boeing EA-18G Growler. Operando nos limites absolutos da aeronave, o piloto do Growler ativou a potência total do sistema de interferência de nova geração. Aquilo não era mais jamming defensivo. Era supressão eletrônica em escala estratégica. O Growler cegou todos os radares costeiros iranianos de Bandar Abbas a Qashem. Todas as comunicações entre a costa e seus navios foram reduzidas a estática sem sentido. A muralha eletrônica não foi apenas penetrada, foi pulverizada. Com o espectro eletromagnético iraniano completamente neutralizado, o E-2D Advanced Hawkeye restaurou os links de dados de alta velocidade em capacidade máxima. O sistema de combate Aegis do Spruance retornou ao modo automático completo. Seus olhos digitais mais nítidos do que nunca. Os 2 últimos Super Hornets realizaram uma varredura final do espaço aéreo, abatendo os 3 Shahed 136 restantes, que derivavam sem rumo como abutres perdidos. Um a um, os ícones vermelhos desapareciam da tela de combate do Spruance. As lanchas de ataque rápido iranianas, vendo toda a sua cobertura aérea, seus mísseis e seu apoio subaquático evaporarem no nada, começaram a fugir em desordem em direção às águas territoriais iranianas. A frota americana permanecia intacta. Nenhum arranhão no casco do Spruance. Na ponte, a tensão finalmente se dissipou, substituída pelo zumbido profissional de uma máquina funcionando na perfeição. Para Teherã, havia sido uma derrota estratégica catastrófica. Para a marinha dos EUA, era apenas mais uma terça-feira comum. O caos tático havia baixado, mas para a marinha americana, neutralizar o adversário não era suficiente. Aquele era o momento do checkmate, a exibição final e avassaladora de dominância em múltiplos domínios. Na ponte do USS Spruance, o comandante olhou para a tela do radar, agora limpa de navios inimigos, e emitiu suas ordens finais. Nas profundezas, o Orca X LUUV da Boeing, o arquiteto silencioso da vitória submarina, permanecia à profundidade de periscópio, com seu papel transformado de predador a coordenador, transmitindo coordenadas em tempo real a todo o grupo de ataque.
Horas depois de tudo ter começado, no Golfo de Omã, o porta-aviões USS Abraham Lincoln iniciou seu lançamento máximo de aeronaves. A serenidade da madrugada foi despedaçada pelo rugido de dezenas de Boeing F-A-18 e F Super Hornets e Lockheed Martin F-35C Lightning II disparando pelo convés. Testemunhando seus truques desfeitos e suas forças reduzidas à fumaça, os comandantes das forças revolucionárias islâmicas ordenaram uma retirada caótica. Recuaram para as sombras da base de Bandar Abbas, deixando para trás apenas destroços carbonizados e uma reputação em ruínas. A aposta desesperada de romper o estrangulamento econômico americano resultou numa derrota estratégica catastrófica para Teherã. A bordo do USS Spruance, os níveis de alerta de combate foram rebaixados. Para o mundo, havia sido uma crise de 47 minutos que poderia ter desencadeado uma guerra global. Mas para a tripulação do contratorpedeiro, construído pela General Dynamics, foi apenas mais uma terça-feira comum. A emboscada sofisticada de Teherã foi concebida para ser o golpe definitivo. Mas esqueceram um detalhe essencial. A Marinha dos Estados Unidos não se limita a guardar a artéria petroleira do mundo. Ela controla cada centímetro do campo de batalha, dos céus às profundezas do oceano. Isso não é apenas uma vitória, é um lembrete para qualquer adversário neste planeta. Não provoque a águia enquanto ela guarda o ponto de estrangulamento mais crítico do mundo.